Parecia loucura. Quando as forças ucranianas recuaram ao norte de Pokrovsk, muitos acharam que estavam abandonando a importante cidade da região de Donetsk. Eles não estavam. As forças ucranianas fizeram um sacrifício estratégico para derrotar o exército do sul russo. Pokrovsk foi sacrificada na guerra para que a Ucrânia se preparasse para algo maior em outro local. E a aposta valeu a pena. A vitória total sobre a Rússia em Zaporíjia chegou. Agora, à primeira vista, o que está acontecendo na região de Donetsk, na Ucrânia, parece um cenário de pesadelo. Pokrovsk e assentamentos próximos estão oficialmente perdidos. Isso é de acordo com a conta AMK Mapping, que afirma que a retomada de Radinska pela Rússia colocou toda a aglomeração de Pokrovsk sob controle russo. Esse assentamento, junto com Pokrovsk, Mirnorad, Novohorodivka e Horodivka, agora estão em mãos russas após uma batalha que durou mais de 1 ano e meio. A queda de Pokrovsk ocorreu após o aumento das ofensivas russas ao norte da cidade para cercá-la, informou o Kiev Independent em 16 de fevereiro. O avanço das ofensivas deixou o 7º Corpo da Ucrânia entre as poucas unidades mantendo posições na aglomeração de Pokrovsk, com as forças russas avançando rapidamente. A ordem de retirada veio logo após esse relatório, permitindo a captura de Pokrovsk, fato chocante meio ano após Putin tornar essa conquista o principal objetivo da ofensiva russa no verão de 2025. Esta é uma cidade que deveria ter caído enquanto o sol ainda brilhava, permitindo que a Rússia consolidasse sua posição antes de avançar mais profundamente em Donetsk durante o inverno. Esse avanço não ocorreu porque Pokrovsk resistiu muito além do que parecia possível. Este deveria ser um momento para as forças de Putin comemorarem, mas não é. As aparências enganam, e o movimento de pinça russo ao redor de Pokrovsk já era esperado pela Ucrânia dias atrás. E quando a Ucrânia se retirou do setor de Pokrovsk, fez isso sabendo que estava realizando algo muito importante, fazendo um pequeno sacrifício em Donetsk para poder obter grandes avanços em outras áreas. Aqui está a reviravolta da história de Pokrovsk. Como David Axe explica em coluna de 18 de fevereiro na Euromaidan Press, os avanços que os russos fizeram nos últimos dias em Pokrovsk e Mirnorad, cidades vizinhas a 100 km a nordeste de Ruliapola, apenas consolidam o controle russo sobre essas cidades e não ajudam realmente os russos a avançar em direção aos seus objetivos finais. Na região de Donetsk, as cidades gêmeas de Kramatorsk e Sloviatsk, a 50 km ao nordeste, explica Axe. Em outras palavras, tudo o que a Rússia conseguiu em Pokrovsk foi tomar uma cidade que a Ucrânia estava segurando apenas para infligir o máximo de danos possível às forças russas em Donetsk. Dezenas de milhares de soldados russos morreram para tomar uma cidade que já estavam prestes a conquistar. Ao continuar assistindo, você verá que eles enfrentam um desafio ainda maior tentando avançar em Donetsk. O que vimos foi a Ucrânia sacrificando de propósito o setor de Pokrovsk, o que parece uma escolha estranha. Como Pokrovsk sempre foi um dos principais nós logísticos de Donetsk, permitir que a cidade caia pode parecer insano. A Ucrânia já tinha um plano ao retirar suas tropas de Pokrovsk. Deixar a Rússia ter sua vitória de pirro, pois a Ucrânia tinha desafios maiores em outros lugares. A Ucrânia sacrificou Pokrovsk para arruinar o exército do sul da Rússia em Zaporíjia. Para a Rússia, os avanços em Pokrovsk são conquistas que deveriam ter ocorrido há meses. Eles pouco avançaram, e Pokrovsk deixou de ser visto como o ponto logístico que ajudaria a Ucrânia a contra-atacar em Donetsk. A cidade virou uma armadilha mortal e as forças de Putin pagaram caro em sangue para tomá-la. E enquanto esse preço era pago, a Ucrânia volta sua atenção para algo muito mais valioso no sudeste do país. Um enorme contra-ataque ucraniano foi lançado no sudeste quando a Rússia assumiu o controle da região de Pokrovsk, levando a Ucrânia a conquistar avanços massivos que trouxeram algo muito mais valioso do que a cidade que havia acabado de perder. Como? Bem, como Axe explica, o foco da Ucrânia em Pokrovsk no final de 2025 desviou sua atenção da região de Zaporíjia. O caminho para a Rússia acessar a região ficou aberto, pois não havia fortificações importantes. Todos os caminhos que a Rússia pode seguir para Kramatorsk e Sloviansk estão muito bem fortificados. A Ucrânia sabe que esses caminhos vão consumir dezenas, se não centenas de milhares de soldados russos. Mas o caminho aberto para Zaporíjia teria permitido à Rússia avançar rapidamente ali assim que Putin focasse na região. A Ucrânia cedeu Pokrovsk para avançar em Zaporíjia, como parte de uma campanha maior visando reforço antes de um futuro ataque russo.
Essa é uma das razões do sacrifício da Ucrânia, entre outras que analisaremos em breve. Antes disso, Axe explica o que vimos em Zaporíjia nas últimas semanas. Os contra-ataques mais intensos da Ucrânia vieram na direção sudeste, ao longo de um setor de 35 quilômetros ou 217 milhas. Isso se estendia de Pokrovka, que é um assentamento em Dnipropetrovsk, fácil de confundir com Petrovsk, Donetsk, até a cidade de Ruliapola, no sul. Essa região estava sob ataque do grupo Dnipro das forças russas, que, segundo Axe, tinha vantagem numérica de 5-1. Em vez de usar ataques massivos para aproveitar sua vantagem numérica, a Rússia envia unidades de infiltração ao sudeste, avançando gradualmente para tentar conquistar Zaporíjia. A Ucrânia sacrificou Pokrovsk para poder responder a esse avanço. Um contra-ataque maciço da Ucrânia, no qual o país enviou rapidamente suas forças para o sul, em direção ao setor de Ruliapola, começou no início de fevereiro. Brigadas aerotransportadas e de assalto uniram forças para atacar do oeste e norte das posições russas, pressionando o 36º Exército de Armas Combinadas da Rússia em Pokrovsk. O exército do sul da Rússia foi surpreendido, causando rápido colapso das posições russas. A Ucrânia enviou seu 425º Regimento de Assalto, que lutava ao norte de Pokrovsk até fevereiro, para o contra-ataque. Este é só um exemplo do sacrifício ucraniano. A Ucrânia sabia que ao mover esse regimento permitiria o avanço russo em Pokrovsk. Em troca, o regimento se destacou nos ataques ao sudeste, ajudando a Ucrânia a recuperar grandes áreas que a Rússia acreditava manter. E quando dizemos grandes áreas, é disso mesmo que estamos falando. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, é por isso que fazemos The Military Show, para explicar o que as mudanças no campo de batalha realmente significam. Inscreva-se para não perder as novidades. A aposta de Pokrovsk, da Ucrânia, foi bem sucedida, impulsionada por um grande golpe que a Rússia sofreu, que revelaremos em breve. Segundo a France 24, o contra-ataque no sudeste da Ucrânia resultou nos avanços mais rápidos do país em 2 anos e meio. Quem tem boa memória vai notar que a última vez que a Ucrânia avançou tanto foi na grande contraofensiva do verão de 2023. E até 16 de fevereiro, a Ucrânia havia retomado 201 km² ou 78 milhas quadradas de território ocupado no sudeste, o que equivale aproximadamente a todo o território que a Rússia conseguiu conquistar durante sua ofensiva de dezembro em direção a Zaporíjia. Grande parte do território recuperado está concentrada em um setor a cerca de 80 quilômetros ou quase 50 milhas a leste da cidade de Zaporíjia, que é exatamente o ponto principal. O que antes eram zonas cinzentas infiltradas pela Rússia, agora estão totalmente sob controle da Ucrânia. Com esse controle, a Ucrânia fechará uma lacuna antiga, o que será um inferno para a Rússia ao tentar avançar em Zaporíjia. E a Ucrânia ainda não terminou. Em 18 de fevereiro, a UA-Wire informou que as forças ucranianas haviam empurrado as tropas russas mais 4,5 quilômetros ou 2,8 milhas em 3 setores próximos a Ruliapola. Esse avanço se somou aos progressos que a Ucrânia já fez ao longo de um trecho de 20 quilômetros ou 12,4 milhas da linha de frente no eixo Oleksandrivka-Ruliapola, segundo o portal. Com este avanço, a Ucrânia avançou perto dos assentamentos de Tanova, Viborva e Vishneva. O porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, informou que operações de reconhecimento estão em andamento para que as forças de assalto da Ucrânia encontrem e eliminem mais infiltrados russos, consolidando o controle ucraniano sobre o território libertado. Tudo isso só foi possível pelo sacrifício de Pokrovsk pela Ucrânia, que cedeu um pouco para ganhar muito. Mas lembre-se, dissemos que a Ucrânia teve uma certa ajuda em tudo isso, e essa ajuda veio de Elon Musk e da SpaceX. No início de fevereiro, a SpaceX finalmente cortou o acesso da Rússia ao Starlink, bloqueando os terminais ilegais usados para ataques de drones e comunicação na linha de frente. Essa decisão gerou caos nas forças armadas russas, segundo a BBC News Rússia, em 10 de fevereiro. O acesso ao Starlink permitiu que ambos os lados trocassem informações rapidamente e coordenassem operações. Agora, a Rússia não possui mais o Starlink. A Ucrânia ainda possui acesso, pois seus terminais foram liberados para seguir funcionando, enquanto a Rússia está sem uma das principais ferramentas que mantinham suas tropas vivas no campo de batalha. A Rússia busca alternativas de comunicação para superar essa perda, mas nenhuma é tão eficaz quanto o Starlink. No sudeste da Ucrânia,
as forças ucranianas avançaram enquanto os russos perdiam o Starlink. E, quando colocado nesse contexto, o sacrifício de Pokrovsk faz ainda mais sentido. A Ucrânia blefou para a Rússia, fazendo-a pensar que estava conquistando um grande avanço no campo de batalha, para então avançar por Zaporíjia e recuperar território dos infiltrados russos que ficaram sozinhos e vulneráveis devido aos seus terminais Starlink terem sido cortados. Para piorar a situação da Rússia, o Starlink não voltará. As forças de Putin controlam Pokrovsk, mas ao avançar para Donetsk, ficarão sem o sistema de comunicação que facilitou sua ofensiva até aqui. E, também, talvez seja exagero. A Rússia já perdeu mais de 1.250.000 de soldados na guerra, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Com essas forças sem acesso ao Starlink, o futuro da Rússia indica mais mortes e avanços ainda mais lentos no campo de batalha. Agora que você entende o sacrifício vital da Ucrânia e seu impacto no exército do sul da Rússia, precisamos responder à pergunta-chave já mencionada. Por quê? As negociações de paz estão envolvidas nisso, então continue conosco para entender. Mas a primeira e mais importante razão pela qual a Ucrânia fez o sacrifício de Pokrovsk é que precisava fechar a lacuna em Zaporíjia. Já dissemos que a Rússia tinha caminho aberto para Zaporíjia, mas é preciso entender por que isso importa. Então, Zaporíjia é um dos principais polos energéticos da Ucrânia. Além de abrigar a usina nuclear de Zaporíjia, que já está sob controle da Rússia, a região contém a usina hidrelétrica do Dnieper e o parque eólico de Botievo, e essas três instalações juntas fornecem 25% de toda a eletricidade da Ucrânia. Permitir que a Rússia haja livremente em Zaporíjia seria basicamente dar carta branca para Putin controlar um quarto do fornecimento do país. A Novaya Gazeta destaca que a Rússia intensificou a pressão sobre Zaporíjia com avanços no inverno, mas muitos foram revertidos pela contraofensiva ucraniana. A própria cidade de Zaporíjia estava ficando cada vez mais próxima de entrar no alcance da artilharia russa, o que teria permitido que as forças de Putin brutalizassem a cidade, assim como fizeram com tantas outras na Ucrânia. Voloshin diz que a Rússia transferiu unidades aerotransportadas de Kherson e Dnipro para perto de Zaporíjia, provavelmente preparando um ataque à cidade na primavera. Zaporíjia precisa ser protegida por esses motivos. Como a Ucrânia prevê o que virá em 2026, o sacrifício de Pokrovsk para contra-atacar no sudeste é uma jogada brilhante. Com a Ucrânia recuperando territórios tomados pela Rússia há poucos meses, ela consegue se fortificar antes de um novo avanço russo. A Ucrânia construirá defesas como as de Pokrovsk, forçando a Rússia a sacrificar soldados e equipamentos apenas para retomar o que perdeu, antes de avançar para Zaporíjia. O que estamos vendo, basicamente, é a Ucrânia se preparando para implementar novamente sua defesa baseada no desgaste contra a Rússia. Mesmo que a Rússia quebre essas defesas com grandes perdas, conquistar Zaporíjia não será fácil. Como explica o coronel das Forças Armadas da Ucrânia, Roman Svitan, ao Novaya Gazeta, a ofensiva russa não deu trégua nem por um minuto desde o outono de 2023, mas não há possibilidade de capturarem Zaporíjia agora. É uma cidade grande, com mais de 700 mil habitantes antes da invasão em fevereiro de 2022. Ainda podem viver lá até 500 mil pessoas. Svitan acredita que 2026 não será o ano em que a Rússia tomará a cidade de Zaporíjia, e esse é exatamente o objetivo do que a Ucrânia está fazendo. Quanto mais tempo conseguir ganhar por meio de contraofensivas, melhores serão as defesas que poderá criar e mais danos poderá causar às forças atacantes da Rússia no futuro. Ainda assim, é preciso perguntar, e Donetsk? Existem dois pontos de vista sobre o sacrifício de Pokrovsk, além do que vimos no sudeste da Ucrânia. O primeiro ponto de vista é que Pokrovsk já cumpriu seu papel para a Ucrânia. A cidade era um centro logístico, mas sua importância nisso já havia caído bastante até 2025. Desde a ofensiva de verão da Rússia, em 2025, Pokrovsk e áreas vizinhas serviram como zona de morte para a Ucrânia, com o objetivo de enfraquecer as forças russas de Donetsk e impedir que cumpram os planos de Putin. E Pokrovsk tem sido muito eficaz como uma força de desgaste que devastou a Rússia. Em fevereiro, o chefe de comunicações do 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, coronel Volodymyr Pelevi, disse ao Nova Voz da Ucrânia que a Rússia perdia cerca de 6 mil soldados por mês tentando tomar Pokrovsk. O número devia ser maior,
considerando os assentamentos próximos a Pokrovsk que as forças russas tentavam tomar. Antes disso, David Axe escreveu em sua coluna Trench Art que a Rússia havia sofrido 10.000 baixas tentando tomar Pokrovsk entre janeiro e o início de outubro de 2025. A Nova Voz da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 15.000 soldados em 6 meses até fevereiro tentando capturar Pokrovsk, apenas na zona de defesa do 7º Corpo de Resposta Rápida. Haveria mais perdas em outros lugares. A questão é que Pokrovsk destruiu boa parte da força que Putin usou para tomar a cidade, deixando o restante arrasado para o que Putin precisa fazer a seguir: tomar Kramatorsk e Sloviansk. Agora, mencionamos essas duas cidades anteriormente no vídeo, e dizem que elas vão dar muito mais trabalho para a Rússia do que Pokrovsk jamais deu. O motivo é que elas e outras integram o cinturão de fortalezas de Donetsk que a Ucrânia construiu nos últimos anos. Ao dizer que Pokrovsk cumpriu seu propósito, também afirmamos que o tempo que a Ucrânia manteve a cidade permitiu reunir defesas em outras áreas de Donetsk. Medusa chama esse cinturão de fortalezas de fator decisivo, pois Putin quer que a Ucrânia o entregue sem resistência, mas isso não é a demonstração de força que Putin deseja aparentar. O presidente da Rússia sabe que seu exército enfrentará um inferno ao tentar avançar de Pokrovsk ao cinturão de fortalezas de Donetsk, e que as mortes em Pokrovsk não se comparam ao que esse cinturão de cidades trará para a Rússia. Um vislumbre das fortificações do cinturão de fortalezas, exibido pela United 24 Media, mostra o motivo. Afirma que Donetsk virou uma rede de defesa com fortificações em camadas, estendendo-se por quilômetros, muitas em terrenos elevados. Isso oferece aos artilheiros e pilotos de drones ucranianos uma visão clara das forças russas que tentarão se infiltrar. Arame farpado, minas, defesas antitanque e inúmeros drones ocupam as zonas de morte que a Rússia precisará atravessar para chegar perto do cinturão de fortalezas. Após esse moedor de carne, a Rússia ainda precisa conquistar cidades do cinturão, várias maiores que Pokrovsk. O Instituto para o Estudo da Guerra afirma que a Rússia pode levar até 2028 para concluir essa tarefa. Isso soma pelo menos mais 2 anos de mortes constantes no exército de Putin. Pokrovsk é um precursor de tudo isso, e o sacrifício da Ucrânia ali é essencialmente um convite para as forças de Putin tentarem a sorte em uma vasta zona de morte que faz Pokrovsk parecer um piquenique. E em Zaporíjia, a Ucrânia agora está em posição de criar defesas em camadas semelhantes que têm o potencial de fazer de 2026 o ano mais catastrófico para o exército russo desde que Putin lançou sua invasão. Por fim, há as negociações de paz mencionadas antes. O sacrifício de Pokrovsk pela Ucrânia foi estratégico, pois a Rússia só obteve o que já dizia ter, o que não representa vantagem para Putin. Ele não vai negociar a paz nem admitir que mentiu sobre Pokrovsk ter caído em dezembro. E quanto à Ucrânia, agora ela tem quase 80 milhas quadradas de território libertado no sudeste para se orgulhar, e isso sim é uma vantagem. Enquanto a Rússia exige que a Ucrânia ceda território, a Ucrânia pode retrucar que a Rússia nem mantém o que já possui. Os recentes avanços da Ucrânia ocorreram quando representantes russos e ucranianos iam se reunir para discutir a paz. Por que a Ucrânia deveria ceder? Suas forças enfrentam a morte em outras áreas de Donetsk e, em breve, em Zaporíjia, já que o contra-ataque ucraniano permitiu fortificações. O exército do sul da Rússia será derrotado após a ação da Ucrânia, e suas forças em Donetsk ficarão exaustas. Com essa jogada brilhante, a Ucrânia pode ter se colocado no caminho para uma vitória total contra a Rússia em 2026. Enquanto tudo isso ocorria, a Ucrânia tornava seus drones em máquinas de matar mais eficientes. A Ucrânia tem uma operação de drones funcionando 24 horas por dia, como um McDonald's, e eles já estão arruinando as forças da Rússia. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre o que realmente está acontecendo na guerra da Ucrânia.